Fábio, eu queria só ouvir um pouquinho da sua história lá atrás. Você lutou em alguns campeonatos ali que valia tudo. A gente comentou no começo, mas eu queria escutar essa trajetória até o momento em que você foi fazer um tour pelo mundo aí dando palestra. Você resolveu que realmente ia dar uma finalizada na carreira de lutador e ia partir para essa. Cara, a minha história é assim, né? Eu comecei o jiu-jitsu com 13 anos de idade, no Rio de Janeiro. Por uma... Você tem quanto agora? Eu tenho 53. Tenho exatamente 40 anos de jiu-jitsu. E é aquela fase que você começa a sair de perto dos pais, né? Andava na rua, morava perto da praia e tal. Tava com a turma ali da... Falei, cara, não posso ficar tão vulnerável assim, né? E eu tenho um irmão mais velho de 3 anos e meio. E eu brigava com ele de assim, o outro também, que era parte da atividade física, né? E eu, obviamente, só apanhava. E o jiu-jitsu foi Eu costumo dizer que o meu job to be done para entrar no jiu-jitsu foi exatamente parar de apanhar do meu irmão. Essa foi a verdadeira razão. E rapidamente eu resolvi esse problema. E me encantei com o jiu-jitsu. Aí comecei a competir, comecei a ter sucesso nas competições. E eu falei, bom, com 15 anos eu falei, cara, isso aqui que eu vou fazer pra minha vida. E aí começa o olhar, fala, bom, eu tenho que ter destaque na competição, mas eu tenho que olhar como é que eu vou ser um bom professor. Então eu começo a ajudar meu professor na academia, a fazer ali o auxiliar, né? Cuidava das aulas introdutórias. E aí daqui a pouco comecei a ir no banco levar o dinheiro para depositar, porque eu queria entender como é que funcionava a finança, dava presença para os alunos. Fui me inteirando da administração da academia. Eu falei, cara, um dia eu tenho que ter minha academia. Eu tenho que entender de agora como é que funciona e tal. Cheguei na faixa preta com 19 anos. Tive sucesso nas competições o tempo inteiro, então fui tendo uma projeção do meu nome dentro do esporte, até que eu montei a minha primeira turma no Clube Federal no Rio de Janeiro, onde eu já frequentava e tal, consegui um espaço para dar aula lá. E aí começo a dar aula, começo a ter minha própria turma, 2 anos se passam, eu faço uma fusão com o meu professor, a gente monta uma academia juntos no Ipanema. Isso na época que o jiu-jitsu estava bombando no Rio de Janeiro. O jiu-jitsu estava começando a ficar conhecido. O que acontece, que o jiu-jitsu no Rio de Janeiro sempre foi conhecido, né? Uhum. Mas nessa época que eu juntei a academia com ele, foi a época do desafio Jiu-Jitsu Luta Livre, que foi uma luta que foram 3 atletas do Jiu-Jitsu contra 3 da luta livre. O Carson treinou o time do Jiu-Jitsu. Eu fui a luta de fundo do evento e passou quase ao vivo na Globo. Passou tipo antes do Supercine. Acabou o evento, começou a transmissão. Então, cara, o jiu-jitsu explodiu ali, em 91. Né? Eu tinha acabado de montar essa academia, a gente tinha alugado um teatro em Ipanema, era a maior academia do Rio na época. E aí a gente fez a academia, teve o Vale Tudo, projeção do jiu-jitsu gigante. 2 anos depois, o Rorion cria o UFC nos Estados Unidos, em 93. É o mesmo ano que a gente funda a Aliança como equipe de competição. A Aliança tinha o objetivo de fazer com que os nossos alunos não se enfrentassem entre si. Então, todo mundo que era formado pelo meu professor, pelo Jacaré, competia embaixo da mesma bandeira. Esse era o único objetivo, não tinha nenhuma pretensão de ser uma empresa, de ser nada. Vida que segue, a gente vai... E aí eu entendo que, cara, o Rio de Janeiro começou a ficar pequeno, porque o Rio de Janeiro tem uma cultura do mais barato, né, cara? Que é... O carioca, ele se acha meio trouxa se ele tá pagando alguma coisa. Então ele quer ter um esquema, ele quer ter um amigo, ele quer o cara... Ele tem grana, ele não precisa disso, mas ele só é respeitado, entendeu? Se ele não pagar. Isso puxa tudo para baixo. E ao mesmo tempo, estava tendo o juiz estava indo para os Estados Unidos em função do UFC. Eu falei, cara, será que eu vou para os Estados Unidos? E eu escolhi vir para São Paulo. Eu vim para São Paulo no final de 93 e aí começa uma jornada toda diferente aqui. E aí a gente vai tentando organizar a Aliança de uma forma... A gente vai entendendo que a Aliança era algo a mais do que simplesmente um time de competição. As pessoas tinham um pertencimento ali, que a gente tinha uma forma de fazer diferente. Como é que a gente podia envelopar aquilo? Você estava competindo também, eu paralelamente junto. ali? Eu estava competindo junto. Eu competi no jiu-jitsu profissionalmente até 2001. E aí, em 93, vai o UFC, em 95 a gente começa a ter uma demanda de seminários pelo mundo. As pessoas queriam saber o que era o jiu-jitsu. Como é que um magrinho daquele estava entrando numa jaula e ganhando de todo mundo? E a gente começa a viajar, a Finlândia, a Alemanha, a gente vai viajando para tudo que é lugar, Estados Unidos, um monte. E
Eu falo, bom, o que eu posso fazer para esse cara me trazer de novo aqui, né, cara? Como é que eu posso criar um mecanismo que eu crie um link dele com a Aliança, de certa forma? Então as pessoas iam fazer um seminário de final de semana. A gente batia lá, dava 2 dias de aula, ganhava uma grana, voltava, pô, delícia. Eu falei, não, cara, eu vou fazer o seguinte, ao invés de 2 dias, eu vou propor para esse cara para ficar uma semana lá, pelo mesmo preço, e eu vou dar mais aula, para ele olhar e ver como funciona a estrutura de uma semana de aula dentro da minha academia, para que ele possa replicar aquilo e ter uma academia de jiu-jitsu de verdade. E isso foi o primeiro vínculo que a Aliança teve com essas academias fora. Então eu passei aí todos os anos, e todo ano que eu ia eu tinha mais umas 2. Aí eu fui aumentando o tempo que eu ficava viajando. Tinha uma hora que eu falei, cara, não dá para viajar mais. Não tem mais semana no ano para ficar viajando. Eu tinha que cuidar da academia, estava competindo, tudo junto. Eu falei, vou botar os meus garotos para fazer essas viagens e vou desenvolver. E, na verdade, esse estalo, esse insight da metodologia vem de um papo com um alemão em Frankfurt, que ele me pergunta quando os alunos... Ele queria saber da Aliança e tal. Ele fala, pô, sabe quantos alunos o meu professor de 21 tem aqui na Alemanha? Eu falei, não sei nem que é 21. Não sabia, tinha uma espécie de um Kung Fu, né? Ele 50 mil. A Aliança devia ter 1.000. Imagina, a Aliança tem 30 mil hoje. Eu tô falando de 98, 99, talvez. Eu falei, nossa, velho, o que esse cara faz, né? Fui olhar o 21, puta, não tinha nada demais, entendeu? Assim, em termos de arte marcial, não era uma coisa... Mas ele tinha um sistema que a gente não tinha. Tinha uma metodologia que a gente não tinha. O jiu-jitsu era muito unfriendly, né, para quem queria começar. O cara te jogava lá, você se vira. Era sobrevivente, né? Só ficava no jiu-jitsu quem era sobrevivente. E aí a gente vem e muda essa... A gente começa a criar uma metodologia de aulas em grupo que nunca existiu no jiu-jitsu, porque a família Gracie dava aula particular. Não tinha... As aulas em grupo era... Vai aí, treina. A gente desenvolve a metodologia de grupo. Então a gente começa a criar aula de iniciante exclusiva, aula de intermediário, aula de avançado, aula de competidor, aula de criança em diferentes níveis, né, em diferentes faixas etárias. A gente vai criando vários produtos dentro da metodologia. E aí, falei, bom, agora eu tenho um produto real que eu posso escalar. Né? E aí a gente começa por isso que a Aliança vira uma empresa de licenciamento de marca e método. Porque o que a gente vende é a nossa metodologia, que vai acoplada com a marca vencedora. Então a gente cuida da equipe de competição, que é pelo qual a gente existe, né? É o nosso DNA, mas a gente entrega para a academia uma metodologia totalmente estruturada. E aí a gente começa a vai crescendo o número de filiais e tal. Hoje a gente está em 32 países, com 300 escolas, né? Mais de 800 professores envolvidos que treinam dentro da nossa metodologia, que a gente tem a nossa plataforma de digital de ensino, né, para que os caras estejam sempre atualizados e tal, e a gente foi fazendo essa caminhada. Então, a Aliança começa em 93, eu fico 7 anos à frente da equipe competindo junto. Depois que eu paro de competir, eu fico à frente do time de competição. Aí você fala, pô, então foi tudo 1000 maravilhas, né? Deu tudo certo e tal. Mas em 2001, logo depois que a gente estabelece a metodologia, a gente perde toda a equipe de competição. Todos os faixas pretas da equipe saem por uma divergência de dentro da minha academia, e a gente fica sem ninguém. A gente tinha metodologia, mas não tinha mais equipe de competição. A gente teve que reconstruir tudo. Demorou 7 anos para que a gente voltasse a figurar no pódio dos principais campeonatos. A gente ganha 2008 de novo. Então isso acontece em 2001, a gente volta a ganhar o Mundial em 2008, ganha 9 anos consecutivos. A gente faz o maior strike da história do esporte. E essa época que eu estava à frente do time de competição aqui de São Paulo. Então os campeões, na verdade, estavam no mesmo teto. Que legal. Né? Então foi importante passar por esse problema. Né? Aí eu pergunto para as pessoas, você acha que foi bom ou foi ruim? Excelente. Né? Hoje é excelente. Lá atrás era um desespero. Então você vê que a questão de bom e ruim, ela é muito difícil de você categorizar no momento que ela acontece. Você consegue categorizá-la apenas ao longo do tempo. E as pessoas têm sempre a sensação, quando algo dá errado, da catástrofe, né? Nossa, por que isso aconteceu comigo? É uma vitimização do mundo. E assim, cara, se aquilo aconteceu,
alguma coisa de boa você pode tirar daquilo ali, por mais que não pareça naquele momento. Então, na hora do racha, foi uma coisa horrível. Né? Porque não tinha não só a parte estratégica do negócio, de falar, cara, como é que eu perdi minha equipe inteira, né? A frustração de não ter conseguido contornar, e tinha uma relação pessoal. As pessoas estavam ali com a gente há, sei lá, 10, 15 anos. De repente, você tem uma cisão completa. Mas a gente aprendeu um monte de coisa. Então, a gente tem o maior strike da história, perde 2 anos, volta a ganhar de novo, perde mais um, volta a ganhar de novo. E a gente está ali, e quando eu falo, pô, perde mais um, a gente fica em segundo, né? Não é que a gente... Então, a Aliança é a maior vencedora da história do jiu-jitsu, né? Consolidada. A gente está cada vez mais estruturado como negócio, né? Nossas academias funcionam cada vez melhor, a gente entrega um jiu-jitsu cada vez melhor para todos os nossos alunos do mundo inteiro. Então, ainda é muito pouco, né? Ainda é Começando, ainda está começando, né? Se você pensar na quantidade de pessoas que não fazem jiu-jitsu, né? Bastante. A gente tem bastante gente para... É o melhor tipo de negócio que você tem, né? Acho que se o negócio não for escalável, não é um bom negócio. É difícil. E o que eu tento mostrar para os professores de jiu-jitsu é que muitas vezes eles estão numa zona de conforto porque eles têm um bom emprego. O cara é dono da... Ele fala, mas eu sou dono da academia. Eu falei, sim, você é dono da academia, você tem um bom emprego. Você tem um bom emprego porque se você sair dali, aquilo quebra. Então, como é que você estrutura o seu negócio? Como é que você treina os seus professores? Como é que você torna o teu negócio independente e despersonificado? Que foi o que você conseguiu fazer. Que é o que a gente está tentando fazer. Entendeu? Ainda existe um sentimento, né, quando você fala com o investidor e tal, ele fala, cara, isso aqui é um one business, né? Eu falo, cara, não é. Entendeu? Eu até entendo que você ainda veja na figura do Fábio, o cara que está à frente, não sei o quê, mas, cara, meu negócio, se eu não estiver aqui, meu negócio vai continuar andando, entendeu? E a gente está preparando gente embaixo que vem mais preparada do que eu espero, entendeu? A ideia é formar novos líderes, né? Esse garoto do instituto é para ser, vai saber onde os garotos vão parar, entendeu? A gente tem junto do instituto, porque a gente fez o instituto, o projeto é incentivado, né? A gente fez todo o processo ali bonitinho, na lei do esporte e tal, e conseguiu captar uma quantidade de dinheiro que nunca é o suficiente, né? E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer com esse resto desse saldo que falta aqui? Peguei 30 amigos que têm o jiu-jitsu, né, na veia. Eu falei, cara, vamos fazer aqui um fundo para completar essa grana aqui, pra gente serem os patronos do instituto aqui. Tô botando X aqui, bota também, não sei o quê. Eu peguei 30 alunos meus que... Os caras entraram, a gente tem um grupo dos 30 que são os founders desse instituto, e principalmente eles são os mentores dos garotos. Então, imagina que o garoto que eventualmente não vai ter oportunidade nenhuma, né? Hoje tem toda a programação de treinamento dele, de viagem, de competição custeada. Toda uma estrutura. E tem um acesso a pessoas brilhantes. As pessoas, como é que você aprendeu esse negócio de negócio? Eu falei, com meus alunos. Meus alunos foram os meus grandes professores. Né? Eu dava 12 aulas por dia. Eu tinha contato com os caras de todas as indústrias possíveis e imaginárias, num nível muito alto. Né? Esses caras foram os meus professores. E esses caras hoje são, a maioria desse clube dos 30, são eles. Né? Caras que estão replicando, que estão devolvendo para o jiu-jitsu de alguma maneira. Né? Então, sei lá, essa semana um deles que toca um family office e tal, ele falou assim, pô, Fábio, como é que estão os garotos aí e tal? Eu falei, eu contei para ele como é que estava. Eu falei, inclusive, a gente está lançando o nosso programa de mentoria agora. Posso mandar um garoto aí semana que vem bater um papo contigo? Ele falou, claro, manda os garotos aqui e tal. Então, a gente está estabelecendo um programa de mentoria de 1 ano. Então, o garoto fica com reuniões aí a cada 30, 45 dias, dependendo da agenda. E o garoto tem uma mentoria de um cara, entendeu? Dificilmente teria acesso. Nunca teria acesso. Entendeu? Que nem um garoto vem aqui bater um papo com o Jefferson uma vez por mês, o que todo mundo do mercado adoraria ter, o garoto tem.